Olá, nós estaremos falando hoje sobre a parada cardiorrespiratória e as manobras de reanimação. Um bom estudo e uma boa aula a todos. Então vamos lá. Iniciaremos falando sobre a fisiopatologia da parada cardiorrespiratória. E esse processo fisiopatológico pode ser dividido então em três fases. A primeira fase elétrica, a segunda fase circulatória ou hemodinâmica e a terceira fase metabólica. Vamos falar sobre cada fase especificamente. Então vamos falar da primeira fase, a fase elétrica. Ela ocorre nos primeiros 5 minutos após o início da parada cardiorrespiratória, ou seja, da PCR. Esse é o período em que a terapia elétrica, ou seja, o choque, é o tratamento mais indicado. Cerca de 80 a 85% das PCRs em adultos ocorrem em fibrilação ventricular, ou seja, em FV. E com o início imediato da RCP e a desfibrilação precoce, realizada em até 5 minutos, a taxa de sobrevida pode ser de até 50%. Agora, se a PCR ela é revertida, no primeiro minuto aumenta para 80% a chance de sobrevida. Segundo o IUCOR, a cada minuto sem atendimento, há 10% de perda na chance de sobrevida. Ou seja, atrasar um minuto é 10% a menos de chance de sobrevida para o paciente. Mais uma vez, reforçando a importância da rápida identificação e do rápido início das manobras de reanimação cardiopulmonar. Agora, isso nós consideramos que somente a desfibrilação poderá reverter o ritmo de fibrilação ventricular. A realização das compressões, ela mantém esse ritmo de fibrilação ventricular por mais tempo e adia a evolução seguinte, que da fibrilação ventricular vai para a assistolia ou mesmo para atividade elétrica sem pulso. Então, é importante que haja o início da reanimação com as manobras de compressão torácica, até que tenha-se em mãos, então, o desfibrilador para que seja feita a identificação e o rápido choque. Nós falaremos mais sobre os métodos de desfibrilação que existem. Falaremos sobre o DEA, o desfibrilador externo automático, e também o manual. Próxima fase, a segunda fase, a fase circulatória ou hemodinâmica. Ela corresponde ao período de 5 a 10 minutos após a PCR. Importante ressaltar que essa determinação temporal ela é apenas didática, né? Não exatamente isso acontece de uma forma fixa, né? E amarrada, né? Isso é uma estimativa, isso é uma forma didática de se compreender, então, essas fases. Então, retornando à segunda fase circulatória hemodinâmica, corresponde ao período de 5 a 10 minutos após o início da PCR, no momento onde ocorre a depleção da reserva energética e o coração já não tem mais energia suficiente para manter a contração do músculo cardíaco. E aí nós falamos então da terceira fase metabólica, que ocorre cerca de 10 minutos depois da PCR, né? As manobras de reanimação cardiopulmonar e a desfibrilação, então, vão se tornando gradativamente menos efetiva. Vamos falar então sobre as causas da parada cardiorrespiratória. Importante nós ressaltarmos que as principais causas de PCR em adultos pode ser de origem cardíaca e não cardíaca. Vamos ver cada uma delas. De origem cardíaca, doenças coronarianas, miocardiopatias, doenças cardíacas congênitas, doenças valvares, hipertensão arterial sistêmica, arritmias, choque cardiogênico compõe, então, essas possibilidades de causas de origem cardíaca. Já na origem não cardíaca, nós temos aí como exemplo doenças cerebrovasculares, intoxicação, traumas, distúrbios metabólicos e hidroeletrolíticos, tromboembolismo pulmonar, acidente com animais peçonhentos, choque hipovolêmico,
e também o distributivo, obstrução de vias respiratórias por corpos estranhos e asfixias. Esses são exemplos, então, de causas não cardíacas de uma parada cardiorrespiratória. Já em crianças, a causa principal da parada cardiorrespiratória é a hipóxia por falência respiratória. As causas de origem cardíaca em crianças são menos frequentes e, quando presentes, estão geralmente relacionadas à doença cardíaca congênita. Os distúrbios hidroeletrolítico e ácido básico também são comuns em crianças. Também nós podemos citar que crianças com menos de 1 ano, os traumatismos ocasionam índices significativamente elevados de parada cardiorrespiratória. As causas, então, mais comuns da PCR podem ser definidas, né, e resumidas no mnemônico 5H e 5Ts. São eles: hipovolemia, hipóxia, acidose, hipercalemia ou hipocalemia, ou hiperpotassemia e hipopotassemia, hipotermia e hipoglicemia, destacando-se aí os casos pediátricos. Já em relação aos T's, tensão no tórax, tamponamento cardíaco, toxinas, trombose pulmonar, trombose coronariana. Muito importante que todos nós tenhamos fixo na nossa mente essas principais causas, as causas mais comuns de PCR, 5H e 5T. O reconhecimento precoce dos sinais que precedem a parada cardiorrespiratória e a alteração do ritmo cardíaco são importantes para o início do atendimento, para o atendimento imediato. A avaliação primária, ela é identificada por esses 3 componentes: não responsividade, ausência de movimentos respiratórios ou uma respiração agônica, tipo gasping, ou pulso central não perceptivo. Então vejam só, retornando, destaque para esse momento inicial do reconhecimento de uma parada cardiorrespiratória. Ausência de responsividade, ausência então de movimentos ventilatórios, movimentos respiratórios, ou mesmo uma respiração agônica, tipo gasping, e pulso central não perceptivo. Falando então, a partir de agora, sobre as intervenções, ou seja, as manobras de reanimação cardiopulmonar. Para a restauração das funções cardíacas e respiratórias, nós realizamos então a reanimação cardiopulmonar, que ela pode ser definida como um conjunto de ações aplicadas ao indivíduo de PCR, em PCR, para manter artificialmente a circulação de sangue no encéfalo e em outros órgãos vitais, até o retorno da circulação espontânea. E essas manobras são baseadas na cadeia de sobrevivência da Associação Americana de Cardiologia, a fim de agilizar e sistematizar o atendimento. O início precoce e eficiente da reanimação cardiopulmonar, ele é imprescindível para manter a pressão de perfusão coronariana. E não apenas a pressão de perfusão coronariana, mas também a pressão de perfusão cerebral. Durante a RCP, a fase de compressão torácica externa corresponde à sístole cardíaca e o intervalo entre as compressões equivale à diástole, ou seja, a fase de relaxamento do coração. Ao efetuar as compressões, a pressão de perfusão coronariana ela é mantida pelo fluxo sanguíneo que irriga o miocárdio, que é essencial para o sucesso da reanimação.
Considerando que as compressões torácicas externas efetivas e contínuas favorecem o fluxo coronariano e miocárdico, restabelecendo cerca de aproximadamente 25% do débito cardíaco, nós podemos entender que as interrupções na RCP para verificação de ritmo, pulso e obtenção de acesso venoso, ventilação e outros procedimentos devem ser minimizadas, pois resultam em prejuízo circulatório e também diminuição de sobrevida da vítima, ok? Então, repetindo isso, né? Importante que haja a continuidade das compressões torácicas externas, porque isso traz aí um benefício muito importante, a restauração aí, né, a manutenção de cerca de 25% pelo menos do débito cardíaco, e interromper para outras atividades geram prejuízo. Em 2015, a American Heart Association, ou a Associação Americana de Cardiologia, apresentou duas cadeias de sobrevivência do adulto, uma para sistemas de atendimento intra-hospitalar, com inclusão importante do primeiro elo, relacionado à vigilância e prevenção, e a outra para ambiente extra-hospitalar, para nortear o cuidado ao paciente em PCR de acordo com o local onde se encontra. Em 2020, também foi repetido com o acréscimo do sexto elo. E nós temos eles, então, na tela. E destacam-se na cadeia de sobrevivência de PCR intra-hospitalar o sistema de alerta imediato ou resposta rápida para prevenção da PCR, o reconhecimento rápido dos sinais de PCR, solicitação de ajuda e desfibrilador externo automático, rápida e efetiva realização das manobras de RCP, com ênfase nas compressões, a desfibrilação rápida, então, após a identificação de fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso, e as manobras imediatas, né, do suporte avançado de vida e cuidados pós-PCR. Na cadeia de sobrevivência da PCR intra-hospitalar, destacam-se as principais ações em cada elo: o reconhecimento e prevenção precoce, o acionamento, né, no serviço médico de emergência, a RCP de alta qualidade, desfibrilação, cuidados pós-PCR e também associado, né, à última cadeia, ao último elo, a recuperação. E na extra-hospitalar, o acionamento do serviço médico de emergência, a RCP de alta qualidade, a desfibrilação, a ressuscitação avançada e os cuidados pós-PCR, além da recuperação, como o último elo. Falando a partir de agora, então, sobre a sistematização da assistência na PCR. Durante a RCP, é imprescindível que a equipe multiprofissional esteja integrada e que a comunicação seja clara e objetiva, fundamentando-se no conhecimento técnico e científico e também na habilidade técnica, a fim de manter o controle emocional, o que é extremamente importante, e o foco no atendimento eficiente. Os materiais e equipamentos disponíveis em bom funcionamento e associados à estrutura física adequada contribuem muito para o sucesso da intervenção. A equipe mínima para fazer a reanimação é composta por um médico, um enfermeiro e um ou dois técnicos de enfermagem. E a definição prévia das atribuições de cada profissional proporcionará a rapidez e também a sincronia e as ações de ação no manejo tanto das vias aéreas, por um profissional, das compressões torácicas externas, por outro
profissional que revezará, né, o recomendado a cada 2 minutos, cada ciclo de reanimação, e também o acesso venoso, medicações, além do monitoramento e o preparo do desfibrilador. Geralmente, o atendimento da PCR, ela vai se iniciar pelas manobras do suporte básico de vida, seguidas das ações do suporte avançado de vida, de acordo com as características da unidade que o paciente se encontra e os profissionais disponíveis para a realização de procedimentos invasivos. Também, não apenas procedimentos invasivos, mas também a utilização dos dispositivos para oxigenação, ventilação e administração de medicamentos, além de investigar outras causas de PCR. Segundo as diretrizes, nós temos do suporte básico de vida, suporte avançado de vida, né, do BLS, o ACLS, que são dadas pela American Heart Association, o atendimento à PCR mantém a sequência mnemônica CAB. No entanto, a avaliação da respiração e do pulso são de maneira sequencial, passaram em 2015 de maneira sequencial para uma forma simultânea. Então, a avaliação inicial, ela consiste em, como nós já mencionamos, verificar a responsividade. Se o indivíduo já é não responsivo, comunicar à equipe ou pedir ajuda. E a solicitação de ajuda pode ser adaptada de acordo com a realidade de cada situação, podendo ser realizada antes ou mesmo depois da verificação do pulso e da respiração. Solicitar e obter o desfibrilador e os equipamentos de emergência. Verificar a respiração e pulso simultaneamente. Se respiração ausente ou agônica, tipo gasping, e pulso não palpável. Colocar a vítima sobre uma superfície rígida e seguir as ações de acordo com o mnemônico CAB, o qual nós vamos entrar agora em cada um deles para detalhar melhor cada ação nessa sequência mnemônica CAB. Vamos iniciar então falando sobre a letra C, que representa a circulação. É importante que haja avaliação, ou seja, devemos avaliar rapidamente o pulso em até 10 segundos, quanto à presença de batimentos, frequência e a qualidade, o volume e o ritmo, ou a ausência de sinais de circulação. Na ausência dos sinais de circulação, no suporte básico de vida, já se deve proceder, então, às compressões torácicas externas e às ventilações sincronizadas com pausa de cada 2 minutos, para análise do ritmo e verificação do pulso. Essa tabela, ela apresenta os aspectos da compressão em cada tipo de vítima. Então, vejam só, acompanhem comigo aqui na tela, né? Adulto, né? Recomendado a verificação do pulso carotídeo. Iniciar as compressões se o pulso não perceptível. A relação entre as compressões e ventilação é a cada 30 compressões, 2 ventilações. A profundidade das compressões é de 5 a 6 centímetros. E o ritmo das compressões de 100 a 120 por minuto. A criança já pode ser observado a recomendação, o pulso carotídeo ou mesmo femoral, iniciar as compressões se o pulso estiver menor que 60, com sinais de hipoperfusão, ou mesmo se o pulso estiver ausente. E a relação das compressões, ela também tem uma alteração, 30 para 2, se for um profissional, e 15 para 2, se forem 2 profissionais, né? Lembrando aí da profundidade das compressões de 5 centímetros, então, para a criança.
Já bebê, a profundidade das compressões, 4 centímetros, e o pulso deve ser avaliado braquial ou femoral, iniciando as compressões, se um pulso menor que 60, com sinais de hipoperfusão, ou mesmo pulso ausente, e também seguindo essa sequência. Atenção! Para as compressões efetivas e de alta qualidade, deve-se comprimir rápido e forte, em frequência de 100 a 120 compressões por minuto, de maneira que 30 compressões sejam efetuadas em cerca de 18 segundos. Lembre-se de permitir o retorno do tórax a cada compressão, não se apoiar no tórax após cada compressão e revezar o profissional que realiza a cada 2 minutos. Em adultos e crianças maiores, posicionem a região hipotenar de uma das mãos com a outra sobreposta na metade inferior do externo, mantendo os dedos entrelaçados e levantados, e os cotovelos retos. O movimento do corpo é direcionado pelo quadril. Já em crianças menores, aplica compressões com apenas uma das mãos e com força suficiente para atingir a profundidade de cerca de 5 centímetros no tórax. Em bebês, podem ser utilizadas duas técnicas. A primeira pode-se utilizar 2 dedos da mesma mão, geralmente o indicador e o médio, e comprimir imediatamente abaixo da linha intermamilar, sobre o osso externo. A segunda pode-se envolver o tórax e o dorso com as 2 mãos e comprimir com os 2 polegares. É indicada para o atendimento com 2 profissionais e nas situações nas quais as mãos do profissional circundem adequadamente o dorso da criança. Essa técnica ela é preferível em relação à primeira que nós citamos, porque produz maior pressão e também maior perfusão coronariana. O monitoramento cardíaco auxilia na avaliação da frequência e na visualização do traçado para acompanhar o ritmo do coração, além de outros parâmetros que podem ser avaliados conforme o tipo de equipamento que estará sendo utilizado no momento. A obtenção de um acesso venoso calibroso é indispensável para a administração de medicamentos e fluidos, e na impossibilidade ou insucesso na venopunção, na punção venosa, a punção intraóssea é recomendada nas situações de emergência. Essa tabela, ela nos apresenta os medicamentos mais utilizados no atendimento a PCR e as respectivas doses indicadas. Nós temos aí, então, a epinefrina, que é um vasoconstritor potente, aumenta a pressão arterial e a frequência cardíaca, melhora a pressão de perfusão cardíaca e cerebral. No adulto, é recomendado o uso de 1 miligrama. Faltou um aqui na tela. Desculpem aí pelo equívoco, mas é 1 miligrama intravenoso ou intraósseo a cada 3 a 5 minutos. Já no bebê, a dose é de 0,01 miligramas por quilo. E aí nós temos então essa referência, né, de 0,1 ml por quilo na concentração de 1 para 10.000. Ou seja, de forma resumida e prática, dilui-se uma ampola de adrenalina para 9 ml de soro fisiológico e é prescrito, é recomendado, então, a infusão de 1 ml a cada quilo de peso dessa solução já diluída. A amiodarona é um antiarrítmico, vasodilatador coronariano e periférico e bloqueador dos canais de cálcio, sódio, de potássio, sódio
e cálcio. A recomendação é que a primeira dose seja feita 300 miligramas em bolos, intravenoso ou intraósseo. Já a segunda dose, a metade da primeira, 150. Para crianças ou bebês, a recomendação é de 5 miligramas por quilo, podendo repetir 2 vezes se for uma fibrilação ventricular e em uma taquicardia ventricular sem pulso refratária. Outra droga utilizada é a lidocaína, também um antiarrítmico, inibidor do influxo de sódio por meio dos canais rápidos na membrana celular miocárdica e recomendado somente na falta da amiodarona, utilizando então 1 a 1 ml e meio por quilo em bolos, podendo ser repetida a cada 5 minutos, de 5 a 10 minutos, em doses de 0,5 a 0,75 ml por quilo, perdão, microgramas por quilo, ou seja, a metade da dose anterior. E já para crianças, bebês, inicial de 1 miligrama por quilo. Manutenção com infusão de 20 a 50 microgramas por quilo por minuto. Destaque importante para essas informações: as medicações em bolos devem ser sempre seguidas de um flush de 20 ml de solução salínea, soro fisiológico. Quando administrados em acessos intravenosos nas extremidades, deve-se então elevar o membro por 10 segundos, porque essa prática facilita a circulação do medicamento para a via central. Letra A, abertura de via respiratória. Realiza-se a abertura da via respiratória logo após o ciclo de 30 compressões torácicas e inspeciona-se a cavidade oral. É importante isso para garantir a permeabilidade da via respiratória e nessa etapa, como medida de suporte básico para manter a via aérea pérvia, recomenda-se o uso de cânula orofaríngea para pacientes não responsivos ou a cânula nasofaríngea quando em situações nas quais não é permitido o uso de qualquer acessório pela boca, como lesões maxilofaciais. Ambas estão disponíveis em vários tamanhos, conforme vocês veem, cuja escolha depende de cada caso. No suporte avançado, é possível utilizar um dispositivo de via respiratória, como o tubo endotraqueal e a cânula supraglótica, para melhorar a oxigenação e proteger a via aérea respiratória, mesmo que parcialmente. Destaque aqui, né, a cânula orofaríngea, né, muitos conhecem ela pelo nome da cânula de Guedel, mais conhecida, pelo menos em alguns locais, como cânula de Guedel. Agora, importante destacar que não se deve retardar a RCP, a reanimação cardiopulmonar e a desfibrilação, na tentativa de obter uma via respiratória definitiva, pois a ventilação eficaz com bolsa válvula máscara, ou seja, o AMBU, permite que esse procedimento seja postergado. O uso desses dispositivos para via aérea avançada requer treinamento contínuo e habilidade do profissional que realiza, evidenciando a importância da qualificação permanente. Então, vamos falar sobre a intubação traqueal. É uma via respiratória definitiva pela inserção de um tubo na traqueia com o cuff insuflado abaixo das cordas vocais e conectado a uma fonte de oxigênio. Permite isolar a via respiratória, prevenir a broncoaspiração e ventilar com oxigênio a 100% sob pressão positiva. Ela é indicada quando a vítima está em apneia e com sinais de fratura de base de crânio. Também é contraindicada em trauma de face, com sangramento profuso, trauma raquimedular e edema de glote. Já a intubação nasotraqueal, né, através da região nasal,
Ela é indicada em suspeita de lesão na coluna cervical, com respiração presente, porém inadequada, e é contraindicada em apneia, fratura de face, fratura de base de crânio, e também por inexperiência do profissional que a realiza. Falamos agora sobre a ventilação percutânea transtraqueal. Ela é indicada na impossibilidade da ventilação com bolsa-válvula máscara, na impossibilidade da ventilação com ambu, ou mesmo de uma via de intubação naso-orotraqueal devido a sangramento profuso de face, boca, fratura de coluna cervical ou mesmo edema de glote. E ela pode ser realizada por punção, que é um procedimento rápido, com dispositivo venoso do tipo catéter sobre agulha, e ventilação numa proporção de 1:4, ou seja, uma ventilação a cada 4 segundos, podendo ser utilizada aí no período de 30 a 45 minutos. Mas também pode ser realizada de forma cirúrgica, chamada de cricotireoidostomia, né? Uma cricotireoidostomia. É indicada em trauma de face extenso, hemorragia traqueobrônquica persistente e a incapacidade de controlar as vias respiratórias com manobras menos invasivas. No entanto, ela é contraindicada em crianças menores de 12 anos e é considerada um procedimento pouco seguro durante o atendimento inicial do trauma, em razão da necessidade de hiperestender o pescoço do paciente para a execução dessa técnica. É utilizado como o último recurso no APH. Após a inserção de um dispositivo de via respiratória avançada, seja ele qual for, é importante proceder à ausculta em 5 locais, começando pelo estômago, as bases, esquerda e direita, e ápices pulmonares, direito, aliás, esquerdo e direito, seguindo essa ordem. O uso de um capnógrafo, que é um dispositivo para mensuração do valor do CO2 expirado, é importante, pois monitora a eficácia dos esforços de reanimação e é recomendado pelas diretrizes atuais. As ondas de capnografia mostram a pressão parcial do dióxido de carbono exalado, conforme vocês veem aqui nessa imagem, né? Então, ela vem aqui mostrando nessas ondas a pressão parcial do dióxido de carbono exalado, que varia conforme o fluxo sanguíneo. Então, isso também ajuda a entender, né, a compreender as compressões, se elas estão adequadas ou não. As compressões aplicadas com qualidade, elas promovem um aumento desse fluxo e por isso as interrupções devem ser minimizadas. Então observa-se isso e vejam só, no momento que há o retorno da circulação espontânea, observa-se então uma melhor, né, efetividade nessa curva, ou seja, aumenta-se o valor do CO2 exalado. Então é um parâmetro importante também para avaliar a qualidade das compressões realizadas. Falando agora de outros dispositivos de via respiratória supraglóticos. Os dispositivos que nós estamos mencionando agora, eles são eficazes, só que são de uso temporário. Esses podem ser utilizados pelo enfermeiro ou mesmo pelo médico, desde que devidamente treinados. E são utilizados quando a ventilação com bolsa-válvula máscara não é eficiente. E também nas situações de uma via respiratória difícil, ou mesmo na ausência do médico para realizar a intubação traqueal. Mas pode ser utilizado seguindo as orientações sobre indicação, que é um indivíduo não responsível ou com nível de consciência rebaixado, impossibilidade de ventilar com a bolsa-válvula máscara ou insucesso na intubação traqueal. Tem como vantagem dispensar uma laringoscopia para inserção
É uma técnica simples e rápida, mas tem como desvantagem não proteger as vias respiratórias do risco de broncoaspiração. Nós temos na imagem, vocês observam, alguns tipos de dispositivos supraglóticos, como por exemplo a máscara laríngea. Então observem essa máscara laríngea, ela é formada por um anel de silicone, né? Vejam só essa imagem são semelhantes, aqui é ela fora e aqui ela já dentro da cavidade oral do paciente, nas vias respiratórias do paciente. Então, observem aqui, ela é formada por um anel de silicone inflável conectado a um tubo de silicone longo, semelhante ao tubo traqueal, né? E ela tem uma fácil inserção e posicionamento. Para inseri-la, né, inicialmente, retira-se completamente o ar. Observem que aqui tem um cuff, né, nesse anel de silicone. Então, uma seringa que não seja com rosca Luer-Luck, né, uma seringa de bico, introduzida aqui nesse dispositivo, nesse orifício de entrada, consegue-se retirar completamente o ar aqui dentro e formar aí uma pressão negativa, um vácuo aqui dentro. E isso, naturalmente, que diminui o seu tamanho, deixa ela menor, deixa ela murcha. E aí, olha só, posição correta, adequada para a introdução, e aí ela oclui, observe, né, esse posicionamento dela, ocluindo, então, né, o caminho, né, o tubo esofágico, e permitindo, então, a saída do ar para a epiglote, né, as vias aéreas inferiores agora, né, traqueia e seguindo pelos brônquios, tá? Então, observem só que é um dispositivo, né, importante e de fácil manipulação. É uma intubação não médica, né, e pode ser utilizado dentro desses critérios que nós já mencionamos aqui anteriormente. E aí nós temos um outro exemplo aqui, o tubo laríngeo. O tubo laríngeo também possui um tubo respiratório de silicone com diâmetro interno grande e dois balões, o balão proximal e o balão distal. O balão distal, ele ocluiria então essa passagem, né, esofágica. Já o balão proximal ocluiria aqui na região das vias aéreas mais altas, permitindo então que o ar saísse para a traqueia. Falando agora da letra B, na respiração. Bom, aplica-se duas ventilações efetivas com pressão positiva, utilizando a bolsa-válvula máscara, com reservatório e oxigenação de 15 litros de O2 por minuto. E deve-se intercalar essas duas ventilações com 30 compressões torácicas externas, de modo síncrono em PCR, ou seja, realiza-se 30 compressões realiza-se duas ventilações, né? Importante essa informação. A duração de cada ventilação é de aproximadamente 1 segundo. Deve ser de aproximadamente 1 segundo. O suficiente para expandir o tórax e também evitar a hiperventilação, porque aumenta a pressão intratorácica e reduz a perfusão coronariana e do miocárdio. Após estabelecer a via respiratória avançada, e quando se confirma o posicionamento adequado do dispositivo pela ausculta, como nós já mencionamos anteriormente, fixa-se esse dispositivo, fixa-se essa via aérea de maneira segura. A partir de então, a relação da ventilação e da compressão se modifica e passa a ser realizada de maneira assíncrona. Lembre que sem a via aérea avançada, sendo a ventilação realizada através da bolsa-válvula máscara, utilizávamos 30 compressões para cada duas ventilações. Isso de uma forma síncrona. Parava essas 30 compressões, fazia duas ventilações. Agora, com a via aérea estabelecida, realiza-se a ventilação e as compressões de forma assíncrona, ou seja, elas não têm mais relação entre si. Ok? Importante destacar que aplica-se uma ventilação, nesse momento, a cada 6 segundos, totalizando, então,
10 ventilações por minuto e efetuando as compressões continuamente, fazendo interrupções somente para verificar o ritmo ou o pulso a cada 2 minutos. Agora vamos para a letra D, de desfibrilação. A desfibrilação ela consiste na aplicação da corrente elétrica em curto período de tempo com um desfibrilador para modificar o ritmo irregular do coração, seguindo uma atividade organizada do ritmo cardíaco, ou seja, um reset no coração. Para e volta o ritmo cardíaco organizado. Ela é indicada nos casos de fibrilação ventricular, FV, e TV sem pulso, e é contraindicada em assistolia ou AESP. Nós podemos ver então aqui uma imagem, né, de um eletro representando então uma fibrilação ventricular. Observe um ritmo totalmente desorganizado, QRS largo, estranho, tá? Isso é um ritmo de uma fibrilação ventricular. Já aqui embaixo, observa-se então uma taquicardia ventricular, obviamente palpando-se o pulso central e observando que diante desse contexto existe a ausência de pulso, além, é lógico, de outros sinais que estarão presentes, como por exemplo, a ausência de responsividade. Aqui nós temos então a imagem agora de uma assistolia. Veja que ainda existe um complexo QRS, existe um QRS, e existe uma evolução para uma linha ISO. E aqui nós temos então um eletro representando uma atividade elétrica sem pulso. Obviamente que apenas olhando o monitor, né, parece que trata-se de um ritmo que está conduzindo contrações. No entanto, ao observar o pulso central, percebe-se a ausência de pulso, ou seja, observa-se na tela do monitor a presença de um ritmo, no entanto, não há pulso presente. E isso é chamado de uma atividade elétrica sem pulso. Os desfibriladores, eles podem ser bifásico ou monofásico, conforme o tipo da onda. E podem ser classificados em automático, semiautomático ou manual. Essa tabela vai, provavelmente, o objetivo é ajudar a compreender isso. Tipo de desfibrilador, né? O próprio equipamento faz a leitura do ritmo, quando nós estamos falando de um automático e semiautomático, e indica o choque, se é FV ou TV sem pulso. Pode ser utilizado por profissionais da saúde habilitados e por pessoas leigas, preferencialmente treinadas. Já o manual pode ser utilizado por profissionais da saúde e a descarga é feita pelo médico. As cargas aplicadas nos desfibriladores bifásico e monofásico são, respectivamente, 120 a 200, falando isso de um bifásico, e do monofásico 360 joules. Se o tipo de onda for desconhecido, aplica-se sempre em adultos a carga de 200 joules. Já em bebês e crianças, se possível, utilizar o desfibrilador manual, e o cálculo é de 2 joules por quilo na carga inicial, 4 joules por quilo no segundo choque, e maior ou igual a 4 joules por quilo nos choques subsequentes, não excedendo 10 joules por quilo ou a carga de um adulto. Falaremos agora sobre os cuidados na instalação e no uso do desfibrilador. Então, antes da colocação das pás ou eletrodos, deve-se remover o excesso de pelos, retirar o adesivo de medicamento aderido no tórax, caso o paciente esteja utilizando, e limpar o local. Se o paciente estiver na água, deve retirá-lo e secar o tórax. Em caso de dispositivo implantado, como por exemplo marca-passo, colocar as pás a cerca de 8 centímetros distante do dispositivo e aplicar sempre o gel condutor nas pás manuais, mas evitando o seu excesso. Deve ter uma quantidade suficiente, mas evitando o seu excesso.
pelo risco de provocar aí queimaduras. Falando agora sobre o posicionamento das pás, eletrodos no tórax. Se for um DEA, pode ser anterolateral, antero-posterior, antero-esquerda infraescapular, antero-direita infraescapular. Se as pás forem manuais, em região infraclavicular direita e abaixo do mamilo esquerdo. Os cuidados relacionados à aplicação do choque. No momento da descarga, desconectar o reanimador manual e a extensão de oxigênio. Então, tirar o ambu que estiver utilizando. Se o desfibrilador for manual, aplicar pressão, deve ser aplicada uma pressão de cerca de 13 quilos em cada pá sobre o tórax do paciente, para que seja assegurado então o contato e diminua essa impedância. Em geral, esses eletrodos no monitor cardíaco não precisam ser desconectados, pois os equipamentos modernos eles têm uma proteção contra choques. Então, antes de aplicar o choque, deve-se certificar de que todos estão afastados. Na hora de que for aplicado o choque, todos devem estar totalmente afastados do paciente. Bom, aqui nós temos uma apresentação resumida sobre o atendimento a PCR. Então vejam só, deve-se verificar a segurança do local, inicialmente, quando você é chamado para um atendimento fora do seu ambiente hospitalar, né? Presume-se isso como uma coisa mais frequente, ou mesmo dentro do ambiente hospitalar, mas isso aplica-se, né, resumidamente afora. Observem, verifiquem a segurança do local. O paciente não responde, solicite ajuda ou acione o serviço de emergência. Obtenha um desfibrilador e o equipamento de emergência, e os equipamentos, né, de emergência. E aí verifica se há respiração e pulso simultaneamente em até 10 segundos. Vejam só, respiração normal e pulso presente, observa o paciente e proceder à avaliação secundária. Ausência de respiração normal e pulso presente, uma parada respiratória. Aplica-se uma ventilação a cada 5 a 6 segundos e verifica o pulso a cada 2 minutos. No caso de respiração e pulso ausente, é uma parada cardiorrespiratória. E aí inicia-se os ciclos de 30 compressões torácicas externas e 2 ventilações, de forma síncrona. Instala-se o DEA, assim que disponível, e verifica-se o ritmo, se é chocável ou não. Se o ritmo não é um ritmo chocável, continua-se então com as RCPs, né, e reinicia-se imediatamente por cerca de mais 2 minutos até a reavaliação do ritmo a cada 2 minutos e continua até iniciar o suporte avançado ou a recuperação da circulação espontânea. Se é um ritmo chocável, administra-se um choque e reinicia-se a RCP imediatamente por cerca de 2 minutos, até a reavaliação do ritmo a cada 2 minutos, e continuar até iniciar o suporte avançado ou o restabelecimento da circulação espontânea. Observem que essa recomendação, esse fluxo, né, nos traz a orientação de que após ser feito o choque, né, vamos citar aqui um exemplo, um paciente numa fibrilação ventricular, com indicação então de desfibrilação, ele foi desfibrilado. No momento seguinte à desfibrilação, não se avalia, não é a recomendação avaliar o ritmo. A recomendação é que se reinicie a RCP, as compressões torácicas, por mais 2 minutos. Aí sim avalia-se o ritmo. Se retornou, ok, vai para as medidas, né, secundárias, aquilo que tem que ser feito, e sucesso na reanimação. Caso não, então reavalia-se novamente e vê se o ritmo é chocável. Caso seja, vai ser dado mais um choque, né, mais uma desfibrilação, tá? Mas o destaque aqui é simplesmente para, no momento sequencial ao choque, deve-se reiniciar, então, as
compressões torácicas. Algumas observações que nós já mencionamos, mas agora vem apresentado de forma resumida. Frequência cardíaca entre 100 a 120, tratando-se de adulto, profundidade entre 5 e 6 centímetros, permitir o retorno total do tórax e evitar apoiar-se sobre o tórax após cada compressão torácica externa, minimizar essas interrupções das compressões, evitar a ventilação excessiva e alternar o profissional que está nas compressões a cada 2 minutos. Sequencialmente, nós temos agora esse outro fluxo, tratando-se de crianças, né? Então, novamente, verifica-se a segurança do local e observa-se. A paciente responde, tá? Solicita-se ajuda, aciona-se o serviço de emergência por telefone celular, né, se possível, busca do DEA e equipamentos de emergência. Na presença de 2 profissionais, o primeiro ele já inicia a RCP, enquanto o segundo providencia a ajuda e os demais equipamentos. Verifica-se se há respiração ou somente gasping e pulso simultaneamente. Respiração normal e pulso presente, observa-se e procede com a avaliação secundária. Aí solicita-se o ajuda caso não tenha feito ainda. Se no caso de ausência de respiração e pulso normal, uma parada respiratória. Aplica-se uma ventilação a cada 3 a 5 segundos e verifica-se o pulso a cada 2 minutos. No caso de pulso e respiração ausente, é uma PCR, ok? Então, o detalhe agora é se são 2 profissionais atendendo ou apenas um profissional. No caso de serem 2 profissionais, o primeiro profissional inicia os ciclos de 30 compressões torácicas e 2 ventilações. Quando o segundo profissional retornar, realiza-se os ciclos de 15 compressões e 2 ventilações. E instala-se o DEA assim que disponível. No caso de apenas um profissional, inicia-se os ciclos de 30 compressões e 2 ventilações. Instala-se o DEA assim que disponível. E após cerca de 2 minutos, se ainda estiver sozinho, deve ativar o serviço de emergência, caso ainda não tenha feito, e buscar instalar o DEA, o desfibrilador. E verifica-se então se o ritmo é chocável. Se for chocável, administra o choque. E se não for chocável, não, continua com as compressões, mesmo que tenha administrado o choque por mais 2 minutos, até a reavaliação ao final desses 2 minutos. E continua iniciando suporte avançado, né, ou o retorno da circulação espontânea. Alguns detalhes aqui, tá bom? Frequência também entre 100 a 120, uma profundidade em criança cerca de 5, em bebê cerca de 4 centímetros, permitir o retorno total do tórax e evitar apoiar-se sobre o tórax após cada compressão torácica, minimizar as interrupções nas compressões torácicas externas e evitar a ventilação excessiva, alternar o profissional que está nas compressões. Já agora nós temos a descrição, resumidamente, dos procedimentos de suporte avançado de vida numa PCR, num paciente adulto e num paciente pediátrico. Observe, deve-se iniciar a RCP, administrar o oxigênio, instalar o monitor ou desfibrilador. Ritmo chocável, sim ou não, né? E caso não, a sistolia AESP, na presença de ritmo organizado não chocável, verifica-se o pulso. RCP 2 minutos, acesso intravenoso ou, na dificuldade, né, na impossibilidade ou intraósseo, a epinefrina, adrenalina a cada 3 a 5 minutos, e considerar-se uma via respiratória avançada mais a capnografia. Se o ritmo ainda não chocável, novamente a RCP 2 minutos e pensar em causas reversíveis. Se o ritmo ainda não chocável, se não demonstra sinais de circulação espontânea, vai aqui para o item 10 ou item 11, retornando aqui. E se o ritmo é organizado, verifica-se o pulso, tá bom? E aí repete-se o ciclo. Já no caso de após adrenalina e epinefrina, observa-se o ritmo chocável, então pula-se para o item 5 e 7, que está do lado de cá, aonde trata-se de um ritmo chocável, ok?
Então, aplica-se o choque e aí segue toda essa sequência que vocês aí têm acesso e podem observar exatamente os detalhes dela, né? E aqui as observações dos cuidados pós-PCR. Transporte para o hospital apropriado e transferência para a UTI deve ser realizada. Angiografia coronariana para suspeita de lesão cardiovascular, controle direcionado da temperatura, né? Muitas vezes trata-se aí com hipotermia, um período mínimo de 24 horas, prevenção da hipertermia, identificação da corrente e correção de hipovolemia, manter a oxigenação entre 94% e 99% e considerar, né, possíveis doações de órgãos, caso tenha morte cerebral já constatada, ali, ou pelo menos suspeitas, né, indícios, para que possam ser feitas devidas e adequadas avaliações. As observações agora relacionadas ao atendimento de um recém-nascido, bebezinho que acabou de nascer. Então, algumas perguntas durante o seu nascimento. Se a gestação é a termo, se tem bom tônus muscular, se nasceu respirando ou chorando. Caso essas perguntas, né, sejam respostas afirmativas, promove-se o calor, mantém as vias aéreas prévias e secas, avalia-se a vitalidade continuamente. Caso não tenha esses componentes, né, ou uma dessas respostas sejam negativas, gestação é termo, não tem bom tônus muscular, não nasceu chorando, promove-se o calor, posiciona-se a cabeça, aspira-se as vias aéreas, se necessário seca-se, né? E aí avalia-se a frequência cardíaca. Uma frequência cardíaca menor de 100 batimentos num recém-nascido, ou apneia, ou uma respiração irregular, promove-se uma ventilação com pressão positiva e a monitorização da saturação, considerando-se, então, o eletrocardiograma para avaliar a frequência cardíaca. Se a frequência cardíaca se mantém ainda menor 100, então verifica se a adaptação da máscara se está adequada nessa ventilação de pressão positiva, então assegurando se ela está adequada, e aí avalia-se considerar, né, o O2 suplementar e também a intubação. Okay? Se a frequência cardíaca menor do que 60, né, aí entra no critério de intubação e compressão torácica coordenada com ventilação adequada. Observem que aqui existe uma alteração diferente do que nós vimos, tratando-se de um bebê recém-nascido, onde a compressão torácica mais a ventilação é em um ritmo de 3:1, 3 compressões a cada uma ventilação. Considera-se O2 a 100%, monitora-se na frequência cardíaca no ECG, e também considera-se o cateterismo venoso, né? Cateterização umbilical, certo? E aí também pode ser considerada a adrenalina e a hipovolemia. E considerar a adrenalina e ser feito também expansor volêmico, pensando em hipovolemia. Bom, o fluxo ele é autoexplicativo, né? Deixa bem claro como deve se proceder o atendimento, lembrando-se, né, da saturação pré-ductal após o nascimento, né, o primeiro minuto ela é de 60% a 65%, o segundo minuto de 60% a 65%, tá? E ela vai subindo conforme o passar do tempo, né, dos minutos de vida, né? Ou seja, né, avaliando-se uma saturação pré-ductal, então a criança vai ter uma evolução, um aumento, né, dessa saturação com o passar do tempo, com o passar dos minutos, chegando aí ao que se espera, aproximadamente 95% após o 10º minuto de vida. Dando sequência, voltando agora na parada respiratória, é a ausência de respiração ou a respiração ineficaz, tendo o paciente presente o pulso central. E o atendimento consiste sempre na aplicação de ventilações efetivas durante 2 minutos, seguidos de reavaliação de pulso.
Então, nós temos uma tabela aqui descrevendo isso, né? A técnica, uma ventilação com bolsa, válvula, máscara, uma ventilação a cada 5, 6 segundos no adulto, uma ventilação a cada 3 a 5 segundos na criança, e já uma ventilação em dispositivo de via respiratória avançada, uma ventilação a cada 6 segundos. Tratando agora sobre os cuidados sistematizados pós-PCR, é lógico, enfatizando um pós-PCR com sucesso, né, onde houve retorno da circulação espontânea, relacionam-se à manutenção do paciente em unidade de terapia intensiva com tratamento multidisciplinar especializado e integrado para favorecer a perfusão dos órgãos vitais, otimizar as funções cardiopulmonar e encefálica, a fim de melhorar a sobrevivência e a qualidade de vida pós-PCR. Conforme a situação, prioriza-se transporte para o hospital apropriado e transferência para a UTI, identificação e tratamento das causas na PCR, intervenções coronarianas, percutâneas nos pacientes com supradesnivelamento no segmento ST ou suspeita de lesões cardiovasculares, identificação e correção de hipovolemia e hipotensão, controle na glicemia capilar e na temperatura para prevenção de lesões neurológicas. Controle direcionado da temperatura é aconselhável para os pacientes comatosos em ambiente hospitalar. Pode-se utilizar soro gelado, compressas frias, gelo, colchões térmicos para manter a temperatura alva entre 32 e 36, pelo menos 24 horas, e normotermia nos primeiros 5 dias em crianças. Pode-se período controlar a normotermia e prevenir hipertermia. Em atendimento pré-hospitalar, evita-se o resfriamento. O monitoramento da oximetria deve ser mantido entre 94% a 99%. Os ajustes de oferta de oxigênio e o monitoramento constante desses valores são fundamentais, tá? E o cuidado é com saturações de 100%, pois pode também resultar em efeitos nocivos após a PCR. Ou seja, o controle da saturação ela deve se manter entre 94% e 99%. Convulsões pós-PCR também são frequentes, tá? Por isso que muitas vezes recomenda-se eletroencefalograma em pacientes comatosos. Falando agora sobre os diagnósticos de enfermagem, nós podemos mencionar os principais diagnósticos e intervenções de enfermagem envolvendo a parada cardiorrespiratória e estão relacionados a essas alterações respiratórias e cardiocirculatórias, também relacionados à perfusão celular periférica prejudicada, débito cardíaco diminuído, o desequilíbrio ácido básico, escassez de líquidos. Então, nessa tabela apresentada agora para vocês, nós destacamos aí os principais diagnósticos de enfermagem e também os resultados esperados, né? Começando aqui pela troca de gases prejudicadas, né? Outros diagnósticos vêm na sequência, os resultados esperados e o equilíbrio ácido básico e eletrolítico adequado, a manutenção da troca gasosa e a ventilação, a perfusão tissular pulmonar eficaz. E aí tem as suas intervenções principais, o controle ácido básico, controle dos eletrólitos, interpretação de dados laboratoriais, quando nós falamos sobre o equilíbrio ácido básico e eletrolítico adequado. Quando nós falamos sobre a manutenção da troca gasosa e ventilação, nós podemos pensar na importância da oxigenoterapia e o monitoramento respiratório. Quando nós falamos de perfusão tissular pulmonar eficaz, nós estamos falando do controle ácido básico, acidose, alcalose respiratória, cuidados na embolia, regulação hemodinâmica. Em relação também a volumes de líquido deficiente, também poderia ser um diagnóstico de enfermagem, diante dessa situação de uma pós-PCR. Nós estaremos falando no equilíbrio de água nos compartimentos intracelulares e extracelulares do organismo como resultado esperado. E para isso é necessário controlar a hipovolemia, observar os sinais de hipovolemia, a necessidade de um controle rigoroso hídrico, um monitoramento,
controlando, né, prevenindo choque hipovolêmico, atento aos volumes infundidos, aos volumes drenados. Quando nós falamos aí de uma perfusão tissular periférica ineficaz, poderíamos pensar na adequação do fluxo sanguíneo pelos pequenos vasos das extremidades para manter essa função tissular como resultado esperado. E aí, através de intervenções principais, como esses cuidados circulatórios, controle de choque, cardiogênico distributivo, hipovolêmico, reanimação cardiopulmonar. E em cima disso, a gente gerar os nossos cuidados, né, de enfermagem. E aí também o débito cardíaco diminuído, né, a adequação do volume de sangue injetado no ventrículo esquerdo para manter a pressão de perfusão sistêmica. E temos como intervenções principais o controle do choque cardiogênico, regulação da hemodinâmica, controle ácido básico. Então, apenas um resumo aí de talvez os principais diagnósticos de enfermagem que seriam apropriados para um uso pós-atendimento de uma parada cardiorrespiratória. De forma conclusiva, né, fazendo as nossas considerações finais sobre a abordagem desse tema, nós podemos entender que a parada cardiorrespiratória ela consiste numa situação crítica no atendimento de emergência e requer uma agilidade e sincronia na equipe na realização das intervenções. É lógico que, além disso, precisamos manter, né, os princípios éticos de respeito, privacidade e humanização para com o paciente e seus familiares. Importante ressaltar que o atendimento no suporte básico e avançado de vida, em PCR no adulto, na criança, no bebê, ou mesmo no neonatal, é norteado pelas diretrizes da American Heart Association, né, de 2020, atualizadas agora em 2020, que descreve as manobras de RCP e os cuidados pós-PCR, com os objetivos de sistematizar, otimizando as intervenções, prevenindo, minimizando o dano cerebral e também lesão nos demais órgãos. E, é lógico, aumentando com tudo isso a chance de sobrevida. As orientações para o atendimento na PCR pela American Heart Association são publicadas a cada 5 anos, né? E, nesse sentido, é extremamente importante que nós, profissionais da saúde, né, nós nos mantenhamos, principalmente nós, enfermeiros e também médicos, né, nos mantenhamos atualizados, né, no sentido de uma capacitação constante, um treinamento, né? Então é importante esse tema ser abordado por vários momentos diferentes, estar sempre atento, né, todos os profissionais envolvidos na assistência, e com certeza isso contribui para o sucesso no atendimento. Então, eu agradeço a todos vocês novamente pela paciência, pela presença aqui nessa aula e desejo a todos um bom estudo. Estou disponível, caso tenham dúvidas ou mesmo sugestões ou acréscimos, fiquem à vontade para entrar em contato e contribuir com essa apresentação. Desejo a todos aí um grande abraço e muito sucesso nos estudos e no aprendizado. Até mais.